hora, pão quente. Glórias a Deus. Que é pão da padaria de Não Jesus. senta, escuta, irmão, falar. Lucas capítulo 10. Glórias a Deus. Lucas capítulo 10. É você, Lucas. Procurar. Lição dos 70 discípulos. Tá faltando gafanhoto, mel já tem. Meu Jesus. Tem os gafanhotos lá tocando. Pegar o gafanhoto aí, vocês pegam aí para Vai não botar uma comer. blusa então. Vai lá dentro, botar outra blusa. Vai. Lá Tá lá, dentro. sentando. Lucas 10, versículo 3. Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que eu vos mando como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém salteis pelo caminho. Não é 10. Hein? Oi? Não é Lucas 10 não. Lucas 10. 3? É, a partir do 3. Capítulo 10, versículo 3. 3? O meu não tá. Pois no meu... Ide, eis que vos mando como cordeiros, é isso? Eu também, é isso aí. Esse é o 3, é. Eu comecei no 2, aliás. Ah, Perdão, eu falei 3, mas eu comecei no 2, né? Ah, tá. E de que eu vos mando como cordeiro no meio de lobos é o 3. Tá. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, a ninguém salteis pelo caminho. Em qualquer casa onde entrar, dizei primeiro, paz seja nessa casa. Se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a paz. E se não, voltará para vós. 9. Curai os enfermos, que nela houver, e dizei-lhe, é chegado a vós o reino dos céus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizeis, até o pó da vossa cidade, que nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isso, já o reino de Deus é chegado até vós. Diga-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Versículo 16. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E a quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. 18. Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque vos sujeitam os espíritos. Alegrais antes, porque vosso nome está escrito nos céus. Amém? Amém. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua santa palavra. Pai, que teu Espírito Santo agora fale conosco. Usa, Senhor, a boca do teu servo, Senhor, para desvendar, Senhor, todos os mistérios da tua palavra. Senhor Deus, que a tua palavra possa trabalhar nos corações, converter os corações a ti, Senhor, para que tudo possa, Senhor, ser conforme a tua vontade e a tua vinha possa produzir muitos frutos para a vida eterna, em nome de Jesus. Em nome Amém. de Jesus, amém. Eu ia ler outra palavra, mas foi essa que o Senhor pediu para ler para os Glória a irmãos Deus, amém. a respeito do trabalho, né? Do trabalho na vinha. E não é só para os irmãos aqui que a gente prega, né? A gente prega e põe um vídeo na internet. E muitos irmãos que têm vontade de pregar ficam com mais vontade ainda de pregar, né? Então, Deus deixou essa palavra aqui pra gente hoje, porque eu sei que ela vai produzir muito fruto. Que inclusive eu acabei de ler lá em 2 comentários, um irmãozinho comentando com o outro, falando, nossa irmão, eu também quero só essa ousadia de pregar. Glória a Então, Deus. eu vou falar para vocês que, né, como que você faz a obra de Deus, tá? Pela palavra aqui, porque a gente tem que seguir aquilo que foi deixado para nós, né? Paulo fala assim, o que eu recebi do Senhor, eu estou entregando para vocês, tá? Então, filho, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, né? E aqui não é ninguém mais corajoso do que ninguém. Glória a O que Deus. Deus deu para mim, Ele dá para cada um, Aleluia. segundo a medida da fé, segundo aquilo que o Senhor sabe que cada um pode fazer. É verdade. Como a parábola dos talentos. Ele pegou um, deu 5 talentos. O outro deu 2. E o outro ele deu 1.
segundo a capacidade de cada um de realizar aquilo. Só que o 1 talento é tão importante quanto aquele que recebeu 5. Não é que o que recebeu 1 é mais inferior do que aquele que recebeu 5. Tá? Porque o que vai contar, o que vai pesar na balança é de que maneira que foi feito. Tá? E não a quantidade que foi feito. Então eu andei procurando alguns textos, né? O senhor já tinha me dado alguns textos, então eu já lembrei de alguns aqui. Vamos começar pelo texto de Atos capítulo 19. Né? Primeira coisa, os apóstolos chegaram em Corinto, né? Paulo estava em Corinto. Paulo, tendo passado por todas as regiões, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos, né? E ali Paulo vai perguntar: vocês já receberam o Espírito Santo? Quando vocês creram? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Tá? Só eram batizados nas águas e não eram batizados no Espírito Santo. Então, primeira coisa, tem que ser batizado no Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Tá? Mesmo que a pessoa não fale em línguas, que não profetiza, mesmo que ela seja tradicional, ela pode ser batizada com o Espírito Santo sem ela saber. Deus pode usar ela. Glória a Deus. Tá? Porque o poder pertence a Deus, e Deus, o Espírito é sujeito ao profeta. Tá? Então, se ele não acredita em profecia, Deus nunca vai usar ele em profecia. Se ele não acredita em dom de língua, Deus nunca vai usar ele em dom de língua. Mas Deus vai usar, porque o vaso é de barro. A glória, a excelência pertence a Deus. Então a glória de Deus que está dentro do crente, que ama Jesus, vai ser um instrumento na mão do Senhor. E aí você vai ver, no versículo 11, por exemplo, aí vai falar assim: e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilha extraordinária. Então eu vejo uns irmãozinhos bem simples falando assim: ah, irmão, eu não tenho poder não, quem tem é Jesus. Se você não tem poder, filho, fica em casa sentado assistindo televisão. Tá? Porque se você não tiver poder, não adianta você querer fazer obra. Primeira coisa, tá? Deus pelas mãos de Paulo. Deus não vai fazer mais nada, filho. Vai depender das mãos, dos seus discípulos. Se expulsar demônio, curar enfermos e pregar evangelho, vai depender de você. O que Deus tinha para fazer, Jesus falou: Pai, está consumado. Tá? Então, filho, se você não entender que Deus vai usar você, não vai acontecer nada. Ah, irmão, vamos orar para Jesus, que Jesus sabe. Irmão, o profeta tem que ter autoridade. Ele tem que ter uma palavra de fé. Porque se ele não falar, não acontece nada. Diz para os ossos secos, né? Levanta, ficam vivos. Se você não falar, irmão, Deus não opera. Deus precisa de abrir uma boca. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele falou: ô miserável homem que sou. Claro que nós somos miseráveis. Deus está contando com miserável, com 4 leprosos. Deus não está contando aqui com magnata. Amém. Deus não está contando aqui com sábios, cheios de diploma de faculdade. Deus está contando com os menores, as criancinhas. Então Deus está contando com os pequenos, tá? Para fazer a sua obra. Então, Deus pelas mãos de Paulo fazia obras extraordinárias. Glórias a Deus. De sorte que até os lenços, os aventais se levavam do seu corpo, né? E os enfermos, as enfermidades deles, né? Curavam os enfermos e os espíritos malignos saíam. Infelizmente isso aqui virou uma idolatria dentro da igreja evangélica, né? De distribuir caixinha de lenço, de distribuir caneta ungida, distribuir um monte de porcariada aí, né? Querendo operar esse milagre. Não tenho aqui o lenço. O meu lenço, eu já dei para uma lá na Unicamp. Eu falei assim: ó, dono, eu não sei onde está o seu filho, mas eu não posso ir lá. Toma o lenço meu e leva ele. Joga em cima dele lá que vai ser curado. Tá? Eu já fiz isso com o meu lenço. Agora nunca saí por aí distribuindo caixinha de lenço para ninguém não, né? Para ganhar oferta principalmente. Então a gente tem que ter discernimento daquilo que Paulo fez, para a gente fazer conforme as Escrituras e não conforme esse mundo gospel que anda por aí. E aí a gente vê que alguns judeus, né,
filho de um chefe de uma sinagoga, 7 filhos ali, do principal da sinagoga, que eles tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos. Tentavam. Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Já até que falei outro dia, né? Pregar o que Paulo prega é fácil. O difícil é viver o que Paulo viveu. Para você ter a ousadia de Paulo, você vai ter que viver o que Paulo viveu. Você não vai poder ter medo de sofrer as consequências que Paulo sofreu. Você vai ter que dar a sua cara a tapa. Porque eles tentaram chegar, e aí a resposta do diabo: eu conheço Jesus. Em nome de Jesus a quem Paulo prega. Eu conheço Jesus. O diabo, quando viu Jesus, ele dobrou o joelho, adorou Jesus e falou: eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o diabo sabe com quem ele está lidando. Outro dia eu falei lá no trem, eu falei: quando o diabo olha para mim, ele vê Jesus. Ele não vê o homem. Ele vê o mundo espiritual. Por isso que a Bíblia fala para você ser cheio do Espírito Santo. O diabo vai olhar no teu olho e vai ver o brilho do Espírito Santo. Então ele vai se retirar. Geralmente o endemoniado, ele fecha o olho. Ele fecha o olho porque ele não aguenta. Um dia eu vim expulsar o demônio aqui, que o rapaz se transfigurava, né? E ele só bebia cachaça. E aí eu expulsando o demônio ali. E ele falou: quem é esse homem de branco? Eu falei: nossa, meu cabelo, né? Eu pensei que era comigo. Eu falei: esse homem de branco? Não é comigo. Eu falei, aí eu lembrei Apocalipse, que Jesus tem um cabelo branco. Eu falei: o miserável está vendo Jesus aqui. Eu falei: é Jesus Cristo. É em nome dele que eu estou falando para você sair. Aí ele falou: e esses homens de branco que está atrás do seu? Eu falei: nossa, ainda mandou reforço ainda. Glória a Deus, aleluia. Então é uma benção fazer a obra de Deus. Mas se não for cheio do Espírito Santo, esquece, não acontece nada, é só blá blá blá. Eu conheço Jesus e eu sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Bom, se a gente vê a igreja de Laodiceia, Jesus está do lado de fora. Então esse circo gospel, que vai lá na Universal e vai nessas outras igrejas, quem é você, Satanás? Qual é o seu nome? O que você está fazendo na vida dela? Fazendo entrevista com o diabo? Isso aí é só show. Isso é teatro. Ainda que eu acredito que a pessoa esteja endemoniada, são os demônios que estão no principal ali, né? No cabeção da igreja ali. É uma potestade, porque potestades são demônios que têm poder de operar milagres. Principados são demônios que controlam nações. E hostes espirituais são aqueles servos do diabo que estão aí, esses demônios, obedecendo esse exército das trevas. Então a gente tem que lutar com eles segundo as Escrituras e segundo o Espírito Santo ensina, segundo o Espírito Santo guia. Tá? Por isso que eu dou poder para vocês. Jesus já deu, filho. Não usa porque não quer. Ou não usa porque é ignorante e não tem conhecimento. Dou poder para vocês pisarem serpente, escorpiões, e dano algum vos fará. Dano algum. Você vê as placas que puseram aí, né? Meu marido morreu de febre amarela. Morreu porque não era crente. Porque se fosse crente não morria. Eu vi um missionário, eu li o livro do missionário Richard Hamber. Eu esqueci o nome do livro. Que ele foi na África. Ele entregou toda a vida, deixou tudo na Inglaterra. Um homem rico de posses, e foi ser missionário na África. Ele até fez o mapa dos rios que tinham na África. Ele pegou malária, acho que mais de 13 vezes pegou febre da malária na África e não morreu. E quando ele morreu, morreu de velho. E as pessoas falam, depois de muitos anos, quando alguns missionários entraram lá para evangelizar, eles falaram assim: ah, você está falando de Jesus? Ah, ele esteve aqui com a gente. Ele falou: como assim que ele esteve aqui com a gente? Teve sim. Aí foram saber, era esse missionário, Richard Hammer. O testemunho dele era tão forte, tão verdadeiro, que os índios falavam que ele era Jesus. Tanto que quando ele morreu, tiraram o coração dele e enterraram na África. E o corpo levaram lá para a família. Tá? Isso é uma obra feita com amor. Ele largou tudo. Por isso que eu li Mateus 10. Se você quer realmente fazer a obra, você tem que estar preparado para deixar tudo. Porque senão vai ser um esquenta-banco o resto da vida. Né? Vai estar aí perdido no meio do mato, sem saber para onde corre.
Porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Paulo vai falar assim, que ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Deixa eu ler outra passagem aqui. Atos. Vou ver aqui. Atos 13. Paulo fazendo a obra aqui. No 3, versículo 6. Havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava ouvir a palavra de Deus. Tá? Mas resistia-lhes Elimas, o encantador. Sempre vai ter alguém tentando impedir que a pessoa ouça a palavra de Deus. O diabo sempre vai procurar levantar um vaso dele por perto, como acontece muito quando a gente está pregando. Sempre o diabo levanta, né, um católico, um espírita, um ateu, um endemoniado qualquer, para aquelas pessoas que estavam escutando, parem de prestar atenção. Tá? Então, sempre ande em espírito, repreendendo esse espírito maligno, para que o Senhor amarre esses demônios, para que a palavra possa ser pregada. Né? Aí o Elimas, o encantador, procurava apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos desse, disse: filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Eu já vi muita gente falando assim, que o bêbado não pode ficar dentro da igreja porque é bêbado. Isso é conversa de pastor frouxo que não tem o Espírito Santo. Tá? Porque se ele entrar bêbado, ele vai sair bonzinho. Glória. Se ele entrar drogado, ele vai sair bonzinho. Tá? Porque nessa igreja tem poder para pisar em serpente, pisar em escorpião. Glórias a Dano Deus. nenhum vos fará. Né? Então eu já vi muita gente falando, ele está bêbado, deixa ele. O cara entra bêbado e sai bêbado das igrejas de hoje. Como eu ia dizendo, a igreja de Laodiceia, Jesus está do lado de fora. Ontem, eu até falei para a irmã, nossa, eu acabei de receber um e-mail aqui agora. Aí eu lembrei do que o Dó falou do pastor, que falou que não era para ler as cartas de Paulo. Foi aí que eu falei, nossa Jesus, uma igreja que o Senhor não entra e que o apóstolo Paulo não prega, acabou a igreja. Glória a Deus. Sem Jesus e sem Paulo, não tem doutrina. Sem doutrina, não tem poder. Porque o que eu estou vendo por aí é um circo gospel, que a pessoa pula, grita, profetiza e dança e faz barulho. Mas na hora de expulsar demônio, na hora de curar enfermos e na hora de ressuscitar morto, bau, está rezando Ave Maria. Aí, um dia eu estava pregando na praça, aí foi juntando alguns irmãos, aí apareceu outras irmãs, né? E aí ganhou o irmão Francisco, que prega muito tempo lá na praça, e aí a gente estava ali perto, eu não lembro quem é que estava pregando, e aí chegou um bêbado e começou a dançar no nosso meio, e começou a pular, e começou a dançar. Eu falei, irmão Francisco, vamos orar para esse sujeito aí. Aí chegamos nele, botamos a mão na cabeça nele, botamos a mão na cabeça e pum, no chão. Aí ele levantou cego, levantou e aí escutou o violão, que a irmã estava tocando violão, escutou o violão, irmã, onde você está? Eu estou cego. Aí ela foi até a irmã orou por ele ficou bonzinho, foi embora chorando, da praça lá onde a gente pregou hoje, lá em frente à Americana. Tá? Então, não adianta a gente ficar de blá blá blá, filho. De blá 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 em cima de púlpito aí, tem um monte. Tá? E o diabo sabe, o diabo conhece. Sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo,
E você? Quem você é? Olha, uma vez eu entrei no hospital psiquiátrico, que era cadeia. Chamava Juqueri, ali em Franco da Rocha, onde a gente passa com o trem. Uma mulher me convidou para ir lá para visitar o filho dela, né? Eu nem conhecia o filho dela, né? Estava preso lá por causa de drogas, roubo. E aí ela falou: eu ponho gasolina para você, você vai comigo? Eu falei: vou, né? Acordei de madrugada, orei o Senhor para ir no domingo. Aí o Senhor me deu uma mensagem e confirmou aquilo, eu fui. Aí cheguei lá, apareceu um magrelo tipo eu assim, mas bem escurinho. Começou a conversar com a mãe do menino. O menino ainda não estava lá. O menino estava lá no outro pavilhão. E aí começou a conversar com ele, né? E aí eu cheguei para ele e eu falei assim: eu quero te dar uma mensagem de Deus. Abre a palavra. Dei a Bíblia para ele. Falei: toma, abre a palavra. Quer que Deus te dê uma mensagem? Eu abri lá, caiu Ezequiel. Todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18. Aí eu falei para ele: olha, perdoa, né? E você também vai ser perdoado, né? E aí eu não lembro mais o que eu falei com ele, mas foi curta a conversa, né? E ele não se interessou muito, eu já cortei a conversa. E aí a gente foi pegar e orar pelo rapaz que estava lá no outro pavilhão. Descemos lá no pavilhão lá para baixo, um frio, um menino só de short, de camiseta, sem chinelo, porque os bandidos que controlavam lá, um deles era esse rapaz, esse cara, eu não conhecia, que chamava Batoré. Se você quiser, não sei se tem entrevista nele, mas deve ter alguma coisa aí. E aí, na cadeia eles tomavam tudo. A mãe levava as coisas para o filho e ele pegava as coisas e depois vendia a troco de serviço. Na cadeia funciona assim: é o xerife da cela, o xerife do pátio, né? E ali você leva eles coisas e depois você tem que pagar para aquilo que a sua família levou para você. Então ele estava sem nada e ele estava devendo. E a mãe não tinha dinheiro para pagar ele. Então, parece que aquele dia, eu não sei se ela pagou alguma coisa, eu não vi. Ela foi lá para pagar, né? Ou para não pagar, para dar uma desculpa. Eu não sei o que ela fez. Eu sei que eu peguei o menino, eu falei: vou ler uma palavra do Senhor para você. E aí caiu no Salmo, eu nunca mais vou esquecer dessa mensagem, no Salmo 94. Eu li para o menino. Deixa eu ler alguma parte aqui, ó. Versículo 3. Até quando o ímpio, Senhor? Até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão? Todos os que praticam a iniquidade reduzem a pedaços o teu povo, Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. Quando eu li isso aqui, eu falei: peraí, estão querendo matar ele. O Espírito Santo me revelou: estão querendo matar ele. O Senhor não o verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Atendeis, ó brutais dentre o povo, e vós, louco, quando sereis sábios? Aquele que fez ouvido não ouvirá, o que formou o olho não verá, aquele que ergue as nações não castigará, e o que dá ao homem o conhecimento não saberá. O Senhor conhece o pensamento do homem, que são vaidade. Bem-aventurado o homem a quem tu repreendes, Senhor, e a quem ensina a tua lei, né? E aí eu fui lendo tudo, né? E aí eu li o salmo inteiro e a mãe do menino começou a chorar, porque essa palavra aqui era toda a verdade que estava acontecendo ali. Aí quando eu parei de ler, o menino estava de cabeça baixa, a mãe chorando. Eu olhei para trás e eu vi aquele bandido, que estava no pátio lá de cima. E estava com outro cara do lado. Ah, irmão, eu fechei a Bíblia, fui até na cara dele, enfiei o dedo na cara dele e falei assim: ó, você está vendo aquele menino lá? Deus está me falando que você está querendo matar ele.
Se você encostar o dedo nele, Deus te mata. Tá? Deus está botando um anjo, uma espada do lado dele. Ai de você se você tocar nele. Irmão, mas eu falei que enfiando o dedo na cara desse bandido, eu nem sei quem ele era. Né? Eu sei que ele virou as costas e sumiu. Né? E eu fiquei sem entender nada. Peguei e vim embora. Né? E aí na segunda-feira meu pai, que fica o dia inteiro na televisão, né? Aí ele viu a reportagem lá do Datena, né? E aí ele viu que o Datena estava dando essa reportagem do Juqueri, que aconteceu no domingo. Então ele estava lá, né? Que aquele sensacionalismo. Eu não assisti essa reportagem, né? Nem sei se está na internet, qualquer dia eu procuro. Mas aí esse bandido, ele era muito procurado pela polícia. E a polícia não conseguia botar a mão nele. Né? E quando conseguiu, tá, ele caiu lá nesse Juqueri, né? Que é uma prisão que tem mais liberdade, né? O cara se faz de louco, o advogado dá um atestado de loucura para ele, então ele fica numa boa ali, né? E aí, esse bandido, no sábado seguinte, no sábado anterior, a gente foi no domingo de manhã, no sábado à noite, ele tinha matado 2 jovens. Cortou a língua dos 2 e cortou o órgão genital dos 2, enfiou os 2 corpos debaixo da cama. Então no domingo eles não tinham descoberto ainda quando eu tinha ido. Né? E aí, eu pensei, quando eu escutei meu pai falou dessa mensagem, eu falei, nossa, será que aquele bandido matou o menino? Né? Mas ele já tinha matado 2 antes. O menino ia ser o terceiro a morrer. Mas você vê como Deus protegeu a sua herança? O Senhor não verá? O Senhor não está vendo o que acontece aqui? O Senhor está vendo. Tá? Mas quem tem chamado, Deus está guardando ele. Tá? Eu sei que pegaram esse bandido. Você lembra da mensagem que eu dei para o bandido, né? A alma que pecar, essa morrerá. Aí pegaram esse bandido e levaram ele para Taubaté, num outro presídio, porque descobriram que foi ele que matou os 2. Levou ele para Taubaté. Não deu um mês em Taubaté. Os bandidos de lá mataram ele. Chamava Batoré. Amém? Então, irmão, você foi chamado para fazer uma obra extraordinária. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia obras extraordinárias. Então, eu fiz essa conversa furada, que eu já escutei muito tempo nas igrejas. Olha, quando chegar no final do tempo, Deus vai derramar do seu espírito. Olha, você vai andar pelas ruas e você vai botar a mão no cego, o cego vai curar. Você vai levantar paralítico. Filho, você não faz isso porque você não tem fé. Tá? Você não faz isso porque você não é batizado com o Espírito Santo, você não tem poder nenhum. Tá? Você vai ter que buscar para poder fazer. Um dia eu entrei no hospital, e eu ia num quarto, ia no outro, ia no quarto, ia no outro, entrava no quarto, entrava no outro, pegava católico, pegava crente, católico, crente, e ó, paulada na cabeça desse. E eu falava assim, se você tivesse morrido nesse acidente de moto, você ia para onde? E se você tivesse morrido disso daí, aonde você estava agora? Aí a pessoa dava aquele impacto, né? Então eu falei, a gente precisa pregar a verdade, para o povo não morrer e ir para o inferno. Tá? E aí a gente vai entrar com a mensagem de consolo. Mas primeiro, a gente precisa tirar o povo das trevas, da escuridão. E aí um dia eu peguei um sujeito, entrei no quarto, a mulher chorando, né? E apertando a campainha, chamando a enfermeira. Eu falei assim, pode parar de apertar essa campainha aí, Jesus já chegou aqui. Tá? Irmão, se você não tiver convicção, certeza, que Jesus está em você, então não abra a boca. Fica quietinho. Vai assistir Ratinho, vai assistir Faustão, fica assistindo novela. Porque se você não tiver convicção que você está cheio do Espírito, então não mete a besta de querer fazer a obra. Porque o diabo acaba com a tua vida. Tá? O diabo sabe quem você é. Eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo. Mas ele conhece você também. Tá? Ele sabe que você não tem poder. Apesar daquele endemoniado que viu Jesus em mim, ele falou assim, você não tem poder para me expulsar. Eu falei, quem falou para você que eu não tenho? Eu tenho, em nome de Jesus você vai sair dele. E aí fiquei horas e horas conversando com ele lá. Mas irmãos, se você não tiver certeza, não é fé. Se não tem fé, a fé não é de todos. A fé é um dom de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, aí eu falei para a mulher, pode parar que Jesus já chegou. Eu olhei para o rapaz e falei, nossa, acho que eu cheguei tarde, Jesus. Olhei para um cara assim, o cara nem se mexia. Aí eu falei para a mulher, qual o nome dele? Ele falou, Rubens. Eu falei, então vamos orar. Né? Aí quando eu botei a mão no coração, a primeira coisa, às vezes eu boto na cabeça, mas eu botei já no coração. Botei a mão no coração para sentir se ele estava batendo, né? Falei, nossa, esse coração aqui está parado. Não sentia nada. Né? Aí eu olhava
pro rosto para ver se mexia uma pálpebra, mexia alguma coisa, não mexia nada. E a mulher, ele estava assim, né? Agora parou de vez, que não sei o que tem. A mulher já chorando, pensando que já tinha morrido, né? Aí botei a mão na cabeça e falei, Rubem, em nome de Jesus, acorda. Não, eu falei assim, Rubem, acorda. Porque eu já tinha falado de Jesus, né? Jesus já chegou. Então eu falei, Rubem, acorda. Mas eu falei para ele pensando que eu falei, vamos ver se ele está dormindo, né? Quando eu falei acorda, ele abriu o olho na mesma hora. Eu falei, você estava morto? Ele falou assim, eu estava num lugar cheio de anjos. Eu falei, então, mas Jesus te trouxe de volta. Mesmo que você tenha morrido, Jesus te trouxe de volta. Tá? Irmão, se a gente não fizer a obra, Deus vai cobrar da igreja. Glória a Deus, Jesus. Tá? Deus não salvou crente para ficar pedindo carro, para fazer desfile de carro novo em porta de igreja. Deus não chamou crente para as irmãs ficar fazendo penteado, botando roupa sensual, salto alto, para ficar imitando Damares. Deus não chamou crente para isso não, filho. Deus não chamou crente para imitar Marcos Feliciano, que deixou o púlpito de igreja para ser um político, tá? Para fazer a obra do diabo, para defender direitos humanos. O crente não defende direito humano. Você viu o que aconteceu com essa vereadora que foi defender direito humano? 4 tiros na cara. E eu não sei não se foi para o céu. Ah, se foi para o céu, foi pela misericórdia de Deus. Porque o corpo pode até ser destruído para que a alma seja salva no dia do Senhor. Amém. Tá? Mas que levou 4 tiros na cara, levou. A obra de Deus é muito séria. Teve um cabo, acho que é o cabo Bruno. Ele era da polícia, mas ele matava um monte de bandido assim, a queima-roupa, né? Para não levar para juiz, porque sabia que o juiz soltava. Né? A lei do Brasil é assim. Né? Eles querem mais que os bandidos fiquem para a rua mesmo, para dar lucro. Né? O governo precisa vender. Então precisa vender segurança, precisa vender isso, precisa vender aquilo. Então a indústria do crime dá muito lucro para o governo. Por isso que bandido não prende esses bandidos de colarinho branco, como fala, não prende bandido que está na rua, porque dá lucro para eles, né? Então esse cabo Bruno matou um monte de bandido e foi condenado, sei lá, pena máxima. Aí quando ele saiu da cadeia, na cadeia ele virou crente, virou pastor e saiu para pregar. Não deu um mês que ele estava aqui fora pregando e morreu. Porque o que ele plantou, ele colheu. Então toma cuidado. O que você está plantando aqui é o que você vai colher. De Deus ninguém zomba. O que planta na carne, colhe corrupção. O que planta no espírito, colhe a vida eterna. Então aí, aquele sujeito, o Rubem, aí no dia seguinte eu voltei lá. Eu falei, deixa eu voltar lá, deixa eu saber se esse cara é crente, se ele é evangélico, que se ele é católico, eu quero saber o que ele é. Aí quando eu cheguei lá, a família toda lá em volta dele, todo mundo feliz, todo mundo contente, só faltava pegar alta. E eu falei assim, você estava morto, não estava? Eu falei, estava lá num lugar cheio de anjos. E aí quando você entrou, que você começou a orar, eu não orei, irmão. Eu não fiz oração nenhuma naquele quarto, tá? Eu só entrei e falei que Jesus tinha chegado ali. E aí, botei a mão nele lá e falei, acorda. A única coisa que eu falei, ele é pum. Né? Ele falou assim, que quando eu entrei, ele falou que tinha uma mulher do lado da cama, no espírito. Aí aquele espírito saiu correndo. Né? O espírito maligno da morte, será que ele ia matar ele, né? Atormentando ele ali? Então, ele falou assim, ó. Aí eu perguntei, você frequenta alguma igreja? Eu sou católico. Sabe esses católicos que não frequentam a missa? É mais fácil ele ser salvo do que muito evangélico dentro de igreja hoje. Amém. Tá? Que está debaixo de feitiçaria. Que está debaixo de idolatria. Porque, filho, evangélico hoje, para ter idolatria, evangélico hoje, para ser feiticeiro, é a coisa mais fácil que tem. É só você ficar na televisão vendo aqueles camaradas jogando azeite na cabeça, fazendo o povo andar em cima de sal grosso, fazendo o povo mergulhar em água, não sei para quê, botar a mão em taça de água. Estão inventando 1001 feitiçaria dentro da igreja. É porque não tem Jesus e porque não tem Paulo. Se não tiver eles ali, irmão, para sustentar a igreja, coluna da igreja,
casa cai. Por isso que a casa de muitos irmãos estão caindo. Filho. Não tem poder para pisar serpente. Não tem poder para pisar serpente e escorpião. Filho, a coisa vai ficar brava. A febre amarela está aí. Então, a obra de Deus, irmão, tem que ser feita sem medo, tá? E com muita fé. Timóteo capítulo 1, versículo 7, acho que é 2 Timóteo, né? Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. É 2 Timóteo, não é? Isso, 2 Timóteo. Então muitos irmãos falam assim para mim: ah, o irmão é corajoso. Não, filho. Não é questão de coragem. O mesmo espírito que Deus me deu é o mesmo que está em você. Sabe qual é a questão? Amor. Glórias a Deus, Por aleluia. se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. Porque só tem amor em carro, só tem amor em casa, só tem amor em casamento, só tem amor ao dinheiro, só tem amor às coisas do mundo. E amor às almas. Porque sábio é o que ganha a alma, filho. E para ganhar alma, precisa ter amor. Porque senão... Hoje eu pregando aquela mensagem dura lá em cima na praça. Hoje, raça de víboras. Quem ensinou vocês a fugir da ira futura? Aí depois chega um irmãozinho lá. Nossa, pastor amoroso. Eu falei, o diabo está tirando sarro de mim, né? Mas não é. Na verdade, por mais dura que seja a mensagem, ele entendeu que a preocupação é deles não ir para o inferno. Glórias a Deus. E muitos crentes evangélicos hoje não estão entendendo. Irmão, não julga para não ser julgado. Você vai acabar no inferno porque você nunca leu as escrituras. Você vai acabar no inferno porque você nunca recebeu o Espírito Santo. Já fui batizado. Aonde? Batismo de João? Mergulhou na água, mas nunca se arrependeu. Amém. Só fala em língua, língua da fofoca. Língua da fofoca não é língua do Espírito Santo não, irmãos. A gente tem que aprender a se converter. E se converter é lavagem da água pela palavra. A água tem que limpar a gente para a gente fazer um serviço para o Senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Como eu digo, 1 Pedro 1,21. Deixa eu ver se é 1 Pedro, eu confundo às vezes. Se é 1 Pedro ou é 2 Pedro. Qual versículo? Não, é 1 Pedro 1,21. Deixa eu ver. Não é 1,21 não. Oh, Jesus. Cita aí. Ah, que fala que até os anjos gostariam de pregar o Evangelho. Ajuda aí. É segunda, acho que sim. Deixa eu ver. Dá a referência aqui, que é importante, né? Achou aí? Eu acho que é 1 Pedro. Não. Ah, tá. É 1,12. É 1 Pedro 1,12. Os quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para os quais coisas os anjos desejam bem atentar. Por que anjo não pode pregar Evangelho? Porque anjo é uma criatura que não tem pecado para se arrepender. Então, porque quando eles pecaram, eles já foram julgados e condenados, viraram demônios, tá? Então eles não sabem o que é ser perdoados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, tá? Então, por que Jesus falou assim? Aquele que muito pecou, mais amou, porque ele sentiu mais perdão de Deus. Foi o caso da Maria Madalena. Foi a primeira a correr para o túmulo para ver Jesus. Agora, os outros que não se sentiam tão pecadores, ficavam lá. Mas será que ressuscitou mesmo? Ah, eu tenho que viver com meus olhos. Ele ressuscitou, ele está vivo. A prostituta arrependida consegue ver. O ladrão arrependido consegue ver. Por isso que se você ver os melhores pregadores do Evangelho hoje, não são aqueles que têm anelzão de teologia no dedo
e fica desfilando essa porcaria, né? Não são aqueles que fizeram faculdade lá nos Estados Unidos, né? Que vem com aquela polpa toda de Marcos Feliciano, bota gravatinha bonita, sapatinho de couro e vem querer bancar o galinho, né? Filho, isso daí não vale nada. Paulo fala assim: aqueles que na aparência queriam comunicar alguma coisa, não me disseram nada. Ó, mensagem de Silas Malafaia, mensagem de Marcos Feliciano, isso aí é só a palavra persuasiva de sabedoria humana. Paulo falou: o evangelho que eu vos anuncio é demonstração de poder. Demonstração de poder. Glórias a Deus. Senão não adianta pregar. Filosofia, a letra mata. Por isso que o povo está morto dentro das igrejas evangélicas hoje. É só blá 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 e cantoria. Está faltando demonstração de poder, filho. Sabe por que isso? Porque eles pregam um evangelho diferente. E foi o que Paulo falou: se alguém vos anunciar outro evangelho, além desse que eu vos tenho pregado, é por isso que eles não querem Paulo dentro da igreja. Seja anátema, maldição divina. Por isso que tem muito crente aí, filho, que está debaixo de maldição divina. Por isso que a gente tem que anunciar a verdade. Irmão, levanta para fazer a obra. Eu vejo muitos irmãos comentando no canal: eu queria ter essa coragem. Ele já deu. Bota o joelho no chão e peça amor. O primeiro dom que eu pedi para Deus quando eu fui batizado foi amor. Eu só pedi o dom do amor. Eu não pedi outro dom. Eu falei: eu não quero nem dom de língua, porque dom de língua é dom para incrédulo. Eu quero o dom do amor. E fiquei um mês jejuando, buscando, orando e pedindo. Você está buscando o quê? Você precisa plantar, filho. A terra é fértil. A terra está madura para ceifa. Você precisa plantar, porque Deus vai julgar segundo as suas obras. Suas obras vão acompanhar você. Então vamos deixar de moleza e vamos deixar de desculpa. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Esses dias eu estava no trem, estava com uma dor danada. Eu sentei ali e Jesus falou: continua. Eu falei: Jesus, não estou aguentando mais. Continua. Senhor, não estou aguentando mais. Continua. Senta um pouquinho e descansa. Não, filho. Levantai e andai. Não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói. Miqueias 2:10. Levantai e andai. Não será aqui o vosso descanso. Tá? Trabalhai, não pela comida que perece. Trabalhai pela comida que permanece para a vida eterna. Aleluia. Você vai se arrepender. Quando você chegar no céu, Jesus vai falar assim: tá vendo esse galardão aqui? Isso aqui era para ser para seu. Isso aqui era para ser seu. Só que eu vou dar para aquele lá. Aí você vai perder. Aí você vai falar: você vai chorar, mas vai ser tarde, filho. A quem muito foi dado, muito vai ser cobrado. Aquele que não multiplicou, o que Jesus falou? Ele tirou o talento daquele e deu para aquele que multiplicou. Tá? E aquele que não multiplicou, enterrou. Não, meu Senhor é muito rígido. Tenho medo de perder. Não vou perder a minha unção, não. Deixa ela enterradinha aí. Irmão, se a gente não botar em prática aquilo que a gente ensinou, a gente é o ouvinte esquecido. Tá? Então vamos ficar com essa palavra, vamos agradecer a Deus, amém? Amém. Que Deus possa levantar obreiros para trabalhar na sua seara. Porque grande é a seara, né? A gente prega só numa linha de trem. Mas quantas linhas de trem não tem em São Paulo? A gente prega só numa praça de Campinas. Mas quanta praça de Campinas não está vazia sem pregador? Quantos ônibus estão precisando de pregador? E o povo quer ficar em cima de púlpito para quê? Para ganhar a glória dos homens? Deus não divide sua glória com ninguém. Tá? Leia o João 3,34. João 3,34. Vamos ler aí para terminar. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. Bem lembrado, tá vendo?
Espírito Santo é assim, filho. Não deixa a mensagem pelo meio. Dá tudo. Glórias a Aqui Deus. falhou, mas ali não. Deus não dá o Espírito por medida. Ou seja, aquela conversa que no final dos tempos Deus vai derramar, não, Ele já derramou. Filho. Deus criou o mundo em 7 dias. Né? 7 dias. Um dia para Deus é como 1000 anos. O período da igreja é o dia 6, o dia 5, o dia 6. É o período da igreja. Esses são os últimos dias. O milênio é o dia do descanso, quando Satanás vai estar amarrado. Então, a hora de fazer a obra de Deus é agora. Por isso que as profecias do Velho Testamento aprontavam para os últimos dias. Por isso que fala lá em Isaías 46:10. Deus fala do fim, porque o fim ia ter muita gente. Desde o começo. Tá? Então Deus sempre preparando o povo, porque no fim ia ser milhões de almas que iriam para o inferno. Tá? Então a gente agora tem um trabalho muito grande para fazer. Tá? Glórias E a a Bíblia Deus. fala, filho, Pode ser santo nome. Deus não precisa de muitos. 300 na mão dele tá bom. Mas 300 com coragem. 300 com trombeta. Vamos falar a música da Eliana, né? 300 com... Lembra aí a música aí? 300 com coragem, 300 com ousadia, né? Quem não conhece esse hino da irmã Eliana Oliveira, né? Gideões e os 300. Irmão, vá. Vá. Faça que nem o gadareno. Quero ficar com o Senhor, Jesus. Jesus falou, não. Vá, filho, vai falar para sua família quão grandes coisas o Senhor fez na sua vida. Amém? Lê 1,16 aí também. 1,16? João? É. Vamos ler mais esse aí. Todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Amém? Olha que maravilhoso. Aleluia, hein? glórias a Então, Deus. não tem desculpa para a gente não fazer a obra. Tá? Aleluia. Deus nos capacitou e nos encheu do Espírito. Fala. Vamos ler lá em Apocalipse 22. Deixa o Apocalipse 22 para outra mensagem. Aleluia. Amém. Dos tais é o reino do céu. Se vocês quiserem ler Apocalipse 22, fica à vontade. Glórias a Deus. Aleluia. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por tua palavra. Vivifica em nós, Senhor, cada dia mais o teu Espírito Santo. E que nós possamos apresentar a Ti como obreiro aprovado, que maneja bem a Tua palavra, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, seja conosco, Senhor, nessa obra. Levanta os obreiros, Senhor. Levanta esses irmãos que estão, Senhor, nos 4 cantos da terra, Senhor, que vão ouvir essa mensagem. Que eles recebam coragem, que eles recebam ousadia, Senhor. Que eles recebam amor, que eles recebam, Senhor, da plenitude do Teu Espírito Santo. Que eles sejam batizados, Senhor, cheios do Teu poder, para expulsar demônio, para pisar serpente e escorpião. Senhor, em nome de Jesus, levanta essa igreja na terra, Senhor, para que o inferno seja envergonhado. Senhor, nós estamos aqui, levantando esse clamor, levantando essa oração, para que a Tua obra seja completa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, esse mesmo fogo, esse mesmo poder que o Senhor está derramando aqui e agora, Senhor, sobre as nossas vidas, que eles recebam em nome de Jesus, Senhor, para que eles façam esta obra, Pai, para que o Teu nome seja glorificado dos 4 cantos. Amém, Jesus. Amém.